Deus, Pai amado, muito obrigado pela vida de cada um se encontra aqui. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar de conta, Senhor, cuidar dessas vidas, entregar a nossa vida na tua mão, Senhor. Todo o povo da igreja de Cristo. Tome de conta também, Senhor, da vida do nosso irmãozinho, que se encontra aqui, tem que ir para a casa dele. Que o Senhor venha, Senhor, sempre, Senhor Deus, guardar, Senhor, cada um de nós, guarda esse Pai, Senhor, tome de conta, Senhor, desse Pai, que nos adotou, Senhor, aqui, e nos deu esse laço, Senhor, para nós cultuar, Senhor, e louvar, e fazer tudo o que tem feito, Senhor, teu nome aqui nesse Pai. Nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Eu te peço, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor Deus, essas quarta-feiras, aprender mais e mais, Senhor, da tua palavra. E essa palavra, Senhor, ela venha edificar no nosso coração e na nossa mente, para que nós não tenhamos, Senhor, nenhuma vaga de coisa ruim nas nossas cabeças e nos nossos corações. Para que nós tenhamos, Senhor Deus, todos os dias que nós estamos sempre preparados para o teu caminho e aprendendo mais da tua palavra, das tuas escrituras, Senhor Deus, que tu deixou para nós. Em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. Página 8, 26. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar, na cruz morrer. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do Deus que vive está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem me então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. a 24, postar dia lindo, Ao meu joelho encontrar a eterna glória que prometi na
metade não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mais outra vez aqui. E todos juntos em um salvo cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Pai, invoco e te louvo. Em adoração, Eu me rendo a ti, tu és como rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte despotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te adorar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digna de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer. Te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer. Te amo, ó Senhor. seja engrandecido, Ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia,
Graças e paz, irmãos. Amém. Que bom estarmos aqui toda a semana, nesse propósito da comunhão, da edificação, do aprendizado da palavra do Senhor. Dando continuidade, irmãos, em 1 Pedro, estamos no capítulo 2. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Sobre algo passado, sobre alguma coisa que você possa ter em casa. Nós vamos encontrar continuidade a partir do versículo 11. Nós íamos conseguimos ir até o versículo 10, recapitulando, utilizando o que ele passou para na semana passada. Muito importante, irmãos, nós sabemos a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, o povo de Deus, o povo adquirido pelo Senhor. E sendo esse povo do Senhor, o Senhor lhe nos confiou um grande trabalho, um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso. Anunciar as virtudes do Senhor. Anunciar que é o Senhor das dúvidas, o Senhor da luz, o Senhor do Senhor, aquele que dá a vida para o povo. Então, irmãos, não esqueça da sua identidade, quem você é. Você é o sacerdócio real do Senhor. E isso foi incluído, é maravilhoso. E ao mesmo tempo, irmãos, nos traz uma grande responsabilidade. Isso chamado de ser sacerdócio real, pode ser sacerdote da realeza, pode ser o sacerdote verdadeiro. Isso, justamente. E só uma questão de curiosidade, abra lá em Êxodo, capítulo 19, do 5 ao 6, falando desse ponto de sacerdócio. Êxodo 19. Quem pode ler o versículo 5, versículo 6? Êxodo 19, versículo 5, versículo 6. Posso ler? Êxodo 19, 5 e 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular, entre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Eu quero a Deus na mulher deles. Está dando para entender, irmão? O povo de Deus, que era o povo de Israel, aquele povo de Deus, que dessa diretriz, se você ver agora, Pedro falando para aqueles irmãos que estavam dispersos, ele fala a mesma coisa que Moisés falou para o povo de Deus. Propriedade, santo, povo e povo que? Adquirido. Que eles iam resplandecer no meio de todos os povos. Então, aquilo que o Senhor confiou à linhagem de Israel, ele agora confiou a quem? A todos nós. O mesmo significará, a mesma importância, uma propriedade particular, um sacerdócio real. Deus instituiu Israel lá, quando Deus tirou de mão poderosa o povo que estava escravizado no Egito. Ele quer levar para a terra prometida e eleger separar aquele povo. Mas ele dá outra missão:
se diligentemente ouvis o quê? Os meus mandamentos, os meus estatutos. É interessante também que agora ele não coloca nenhuma punição. Se você ver agora de Pedro, ele já dá uma afirmação. Lê de novo, Sérgio, lá no juízo. Todo? Não, só o 5. Só o 5. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E tem outra parte. Se você ver o povo, parece que tem uma missão para ser o povo adquirido, o povo santo e o sacerdote. Se diligentemente ouvis a palavra do Senhor. Agora, é claro que nós temos que fazer isso, mas essa confiança ela já está o quê? Entregue. Porque nós agora, nós já ouvimos, como os bons discípulos, o Evangelho da salvação. Hoje o discípulo, como é que ele é formado? Ele obedecendo pelo quê? O ouvido, pelo ouvido. Nós damos ouvido à palavra do Senhor quando um irmão ou uma pessoa chega para pregar conosco o Evangelho. Então dali nós já estamos dando o quê? Ouvidos. Estamos ali dando os primeiros passos de um discípulo. E aí, como discípulo, nós escutamos falar sobre o Evangelho, sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição, o batismo. Como um discípulo que eu já sou, que estou ouvindo, se eu for um discípulo que confia naquilo que foi pregado, eu vou agora obedecer esse primeiro passo do Evangelho, o batismo. E, consequentemente, como um discípulo, eu já vou estar ali naquilo que eu já ouvi, naquilo que eu já obedeci no batismo. O Senhor já me confia tudo isso aqui. Eu que fui resgatado das trevas, estou na luz, agora em Cristo Jesus, pela graça, não por mérito, não por obra, e eu já ouvi antes, eu já estou obedecendo, agora eu já sou o quê? Povo santo, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as virtudes do Senhor. Então agora nós estamos vendo uma entrega completa. Por quê? Porque quando é que nós nos tornamos essa geração eleita? A partir do momento que nós obedecemos e a partir do momento que nós cremos em Jesus, a pedra angular. A pedra que o homem rejeitou, não é isso que fala antes aqui? Eu e você, irmãos, quando decidimos ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, quando nós nos batizamos, o que é que nós confessamos? Que a pedra que todo mundo rejeitou, essa é a pedra que Deus escolheu, e nós estamos dizendo que nós também escolhemos o quê? Cristo como essa pedra. E que nós temos essa pedra não como pedra de tropeço. Então, se nós, como cristãos, nós como discípulos, já obedecemos o Evangelho, estamos na luz, nós já somos o quê? Povo de Deus, sacerdócio real, nação, geração eleita, povo adquirido. Porque nós já lá no nosso batismo, a pedra que é Jesus, nós confessamos. E aceitamos essa pedra que foi aceita por quem? Pelo nome do Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2 fala: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos, e a sobre a face da terra para ser seu próprio povo. O povo escolhido, né, também, né? Aqui agora o Doutor já está mais na frente. Depois que o povo já está o quê? Está ali. Quando Moisés não começou o princípio lá em Êxodo, ele fala 5 ouvidos, porque ali ia começar o quê? A sequência, vamos dizer assim, né?
os mandamentos, os estatutos do Senhor, de tudo aquilo que o povo ele resolveu obedecer para o que perante a quem? O Senhor. Claro, nós, como foi falado, temos que obedecer, temos que ser diligentes. Como foi falado no capítulo 1, nós precisamos o quê? Buscar a sabedoria. Nós não podemos andar como honestos. Nós não podemos ser imprudentes, honestos com quem? Ao invés de. Vamos escolher das 10, não foi isso? Todas as 10, vamos dizer, tinham potencial e capacidade. Mas na hora de ir, na hora de se preparar, vamos dizer assim, de esperar, foram 5 inteligentes, prudentes, e foram 5 que é contado como o quê? Como 10. E olha que 10 é 10, né? Essa é boa. Não é do nosso poder. Isso. O ignorante, não aceita. Exatamente. Não servidez. Temos. O que é que nós podemos entender com isso? Êxodo, Deuteronômio, né? Confirmando aquilo que estava em Êxodo. E Jeremias 31. Isso. E eu vou tirar a lei e vou cumprir no seu coração. E capítulo 3, todo aquele que vem crendo, esperar de boa. É mais ou menos isso, como agora em Cristo, ele já nos confia. Né? Como se historiador de Deuteronômio, ele já está o quê? Já deixando, porque além dela de confiar o quê? Representante total do reino de Deus aqui na terra. E a pessoa que está falando aí, né? Aquela pessoa que está enviada, e diz, Senhor, eu não vou me cruzando em nada, não. Olha, o que eu sou de filho, que é o gentil, ele não deve recusar. E ele próprio estava dando a bênção, ele dizendo que o povo era um povo eleito, abençoado, santo, etc. Então, essa é o que eu estou querendo frisar. A nossa identidade, irmãos, é essa. Povo de Deus. Geração da lei. Foi adquirido por todos esses propósitos. Porque, irmãos, sempre foi a vontade de Deus. Vamos imaginar que o povo. Deus, ele na criação, ele faz. Tem lá o jardim do Éden, e ele confia ao homem, Adão. E coloca um auxiliador. Sabe o que acontece? Acontece ali que o pecado entra. E se você ler Gênesis, de uma maneira mais detalhada, você vai ver, quando chega lá na Noé, o que é que Deus ele chega a tal ponto de destruir o mundo? Porque o pecado, irmãos, ele tomou, vamos dizer assim, uma proporção gigante. Ele foi desenfreado. Cada dia que o homem é cada vez mais mal. Se você ver quando lá no capítulo 6 de Gênesis, em poucos versículos, a humanidade já está emprestada de quê? De toda vontade. Em pouco tempo, o pecado ele é totalmente multiplicado. Então, quando isso se generaliza na face da terra, quando o pecado ele começa a reinar com a morte, e isso se torna uma proporção muito maior, qual é agora? O que é que Deus faz agora? Ele quer pegar um povo, ele quer pegar uma nação, um povo santo, um representante dele, no meio de tantas trevas que agora toda a face da terra, para que esse povo viver o quê? Ganhar o mundo, ganhar a terra para quem? Para Deus. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. É isso que fala em Êxodo, é isso que Deus sempre quis o povo dele. Não era só ter um povo eleito e dizer, não, nós estamos salvos, obrigado Senhor, com uma oração lá do Cruz, né? Obrigado Senhor porque eu guardo o sábado, porque eu jejum, obrigado porque eu não sou como esse. Mas o propósito de Deus era esse, era que aquele povo ele não se soberbesse e se sentiu um. Mas qual é o propósito? É que esse povo existisse, exista, mas qual a finalidade? Para ganhar, trazer o mundo de volta para quem? A Deus. E é exatamente isso que está falando.
Lá o povo judeu, o povo escolhido, né? Para representar, ele falou. É tanto que nós vemos que todos aqueles que não eram judeus, eles podiam também fazer essa porque ele está no judaísmo. Isso é o povo de Deus. Era circuncidado e tudo. Então aquele povo que Deus escolheu para ser um espelho, para salvar também o que estava de fora. Porque os prosélitos que tu fala, eles podiam, se eles quisessem também se ver se Deus Israel, eles entravam no judaísmo, era circuncidado, ia ter os mesmos benefícios. Então toda vez nós vemos a longanimidade de Deus, né? Sempre eles separaram o povo, mas não em vão, mas para alcançar os perdidos. E agora principalmente, né? Nós temos dois grandes exemplos maravilhosos do que alcançou a linhagem de Jesus. Quem se lembra? Dois grandes exemplos. Dois maravilhosos. A prostituta, Ah, a Raabe, e o outro. muito bom, cara. Ela foi lá, a Rabi foi, estava lá, e ela foi e ficou no povo de Deus. E até hoje a gente está lembrado. Está. Não foi Ruth, não? Ruth. Ruth. Ruth não era de Jerusalém. Ela da parte do. Moab. Era Moabita. Moabita. E aí ela vem agora com aquela passagem maravilhosa de Noemi. Noemi traz ela e agora ela se encaixa no povo de Deus. Ela é tida como mulher de Boaz e sabe, ela vai ser uma antepassada de Jesus Cristo. Isso. Então, qual é o propósito de Deus? É isso aí. Ela resgatar Raabs, Ruth e entre tantas pessoas. Como a gente vê lá o Cornélio, né? Aquela do Publição ali, e tantas pessoas que não estavam lá diretamente na linhagem direta do povo de Israel. Irmãos, até hoje, não porque sabe qual o perigo? Sabe por que é que hoje a igreja de Cristo, infelizmente, no modo geral, eu digo que a igreja de Cristo é nós mesmos, toda porque é a igreja do Senhor, se acha que já são já bem, nós vemos hoje, infelizmente, que nós vivemos farisaísmo. Essa igreja de Cristo, eu digo que somos nós, as congregações, em cada parte do mundo e regional, elas se auto-santificando, como se fossem coisas autossuficientes. Se vangloriando porque não é que nem as outras, porque tem essa doutrina, porque persevera, porque não erra, porque não tem terra no dízimo. Mas tudo bem, mas se for só isso aí, o que foi que Deus falou dos fariseus? Façam o quê? Que eu lhes dizem. Ele dizia muitas coisas que valem, Jesus disse isso. Mas no final das contas, o fariseu, ele colocava cargos que eles levavam, e no final de tudo, eles não estavam tão preocupados em trazer o quê? Resgatar quem? Os gentios. Os gentios, Então, uma coisa porque eles mesmos se submersiam, né? Na lei, né? Isso. E o plano de Deus nunca foi esse. Não era só assim. O plano de Deus daquele espelho, daquele povo adquirido, era para que os outros vissem de fora e tivessem a vontade também de participar daquele povo. Não é à toa que ele diz que nós somos o sol e a luz e o sol, né? Isso. Sabe? Primeira Pedro é muito bom, mas a gente vai continuando. Versículo 11. 1 Pedro está muito bom, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstinais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Se você se lembrar, no capítulo 1, no versículo 9, capítulo
versículo 9. Quem lê? Obtendo que a vossa fé a salvação da vossa alma. Pronto, olha só. É interessante como Pedro ele trata essa parte da salvação da alma. Ele fala no capítulo 1 que o fim da nossa fé é a salvação de quê? Da alma. Nós vimos isso bem no capítulo. Agora, se você pegar aqui no versículo 11, o que é que ele vai querer dizer? Que as coisas carnais, elas vão combater contra a alma. Isso. Então, as coisas carnais vai tirar a salvação da nossa alma. Olha, se você ver, irmãos, a nossa leitura é muito pouco, a gente lê às vezes muito pouco. Aqui, quando tinha capítulo e versículo, isso aqui, quando é tão maravilhoso, a palavra de Deus, isso tudo tem poder, não é à toa. Esse que eu estou tentando ligar para nós do 11, do 9, no tempo não existia capítulo e versículo. Agora você imagina o Espírito Santo inspirando Pedro e ele escrevendo tudo isso aqui, tudo interligado uma coisa com a outra. Tudo mostrando, ó, a fé é a salvação da alma. Mas se vocês não prestarem atenção, existe a luta da carne que quer combater, que quer ganhar e vencer a alma de vocês. Se a carne vencer, a alma de vocês não vai ser o quê? Não vai ser o quê? Salva. Não é à toa. Não é assim que foi. Tudo, às vezes é bom, eu e você, quando ler a Bíblia, esquecer um pouco dos versículos. E toda palavra que você lê no livro, sabe como você pode fazer um julgamento muito bom? Você vai uma folha, uma caneta, e você vai ler a primeira preta. Aí você vai contar quantas vezes tem a palavra alma. E você vai ver como é que em cada contexto, como é que o Espírito Santo, inspirando Pedro, como é que ele quis trabalhar em questão da alma. É muito bom. Se você pegar Efésios, existe uma palavra lá que fala muito, é andar. Né? Como andavam antigamente, como vocês andam hoje. Aí você pega um em Efésios, rapaz, a palavra andar. Você não pode significar. Você vai ver que ali está tudo ligado. Quando o Paulo escreveu o Efésios, ele não tinha nada separado. Tudo que ele fala é uma carta que você escreve com o começo, meio e fim, está por quê? Relacionado. O fim está relacionado com o começo, o meio está relacionado com o fim, com o começo, com a introdução, e assim vai. Então aqui é muito interessante como ele fala que as concupiscências carnais combatem contra a alma. Porque a nossa alma, ela tem um desejo, um anseio de ser o quê? Salvo. Nosso espírito. Infelizmente a nossa carne não aceita isso. A nossa carne, para ela, como ela é daqui, é do pó, ela não quer saber de salvação. A nossa alma quer. Ela deseja isso. Mas se a minha alma que está na minha carne, no seu corpo desse vaso, se eu não tiver entendimento que eu sou uma alma, que estou no vaso de carne, como que? Peregrino falasteiro. Então o desejo que a minha carne tem aqui, o que é que eu tenho que ter de rapaz? Eu sou a alma. Eu não sou o quê? Só o quê? A carne. Então, com alma e espírito, eu sou o quê? Peregrino, falasteiro. Mas a minha carne, ela não é peregrina. E a nossa morada não é nesse corpo. Isso. Né? Não é eternidade. Mas sabe qual é o problema? A nossa carne não é peregrina nem falasteira. A minha carne e a sua não é. Porque a minha carne e a sua já são o quê? Dessa criação. Por ela não ser forasteira nem peregrina, e por ela se inclinar por tudo isso aqui, esse ambiente, ela não quer nem saber da alma. Ela quer fazer a sua própria vontade. Mas se eu não prestar atenção nisso, e eu não entrar na luta contra
fortalecendo o espírito com o fato de Gálatas, a minha carne fica forte, vence e ela reina, porque ela não é o que? Peregrina. Ela está no habitat dela. No habitat dela. Já é terreno. Já é terreno. Eu vi isso aí no comentário. Já é terreno. Por isso que ela quer reinar. E como nós estamos aqui nesse ambiente, é mais inclinado para isso. Infelizmente. Está difícil, está complicado. Não vai entender, tá? Tá porque. Não, eu estou entendendo que eu li sobre isso. Isso. Mas assim, se tiver Mais profundamente. os outros irmãos mandando. No contexto geral, por exemplo, a nossa pátria não é aqui. Né? Isso. O nosso povo, a pátria dele é aqui. Isso, é. Mas para nós salvar o quê? É peregrino, pode ser. Aí nós temos que submeter a nossa carne. É a carne que tem a carne que é crucificada. Ele tem supor. Isso, justamente. De uma certa forma, no espírito dele, eu tenho que escravizar a minha carne. A minha carne tem que ser escrava do meu espírito. Se eu não fizer isso, então já se torna escravo, pode ser forte. Mas se não fizer isso, o que, é que vai acontecer? A carne vai escravizar o espírito E a alma. e a alma. Então, se eu não tenho mais ou menos de eu escravizar a minha carne e fazer ela, vamos dizer assim, submissão ao espírito, ela faz isso brincando e ela não tem assim muito um comportamento disso não. Ela vai usar a roupa embaixo, ela não vai ser uma luta que ela não tem problema para a carne, não tem regra. E se você não se submeter, ela vai usar todo tipo de coisa para vencer essa batalha. E se você diz, não, cara, isso aí não pode, se você não avisar, ela não quer saber disso, não. E depois nós temos que citar uma coisa que. Tem que usar isso aí, é uma das coisas mais simples, né? Pedro começa na carta lá, desejai como criança recebendo. Isso. O genuíno é para a salvação da vossa alma. Isso. Então, a nossa carne vai sempre ter fadiga. Isso. E não vai deixar a gente fazer, não apanhar o melhor das coisas que Justamente. Versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os irmãos, entre a igreja, entre os gentios. os gentios. Às vezes, infelizmente, chamam isso de igreja. Não, mas esse homem é enrolando, ele é do meu, eu estou só fazendo com ele o que ele já é. Mas isso não é o nosso. Nós não podemos fazer isso. Não é porque a pessoa enrola, ela já tem aquela linha, eu que tenho que ser totalmente diferente. Eu que tenho que ser algo isso. Se ele está na ignorância, se ele não quer vir para a minha igreja, para a minha religião, porque ele já não quer ser escravo da justiça, ele quer ser liberto para o real, mas tem que encontrar o quê? Uma pessoa que faça o quê? A diferença. Então, o meu viver honesto, ele está dizendo aqui, ele tem que vencer entre quem? Os gentios. E é claro, com certeza, entre os irmãos. Né? Não tem como também. Ele enfatiza aquilo que as pessoas às vezes pensam que não precisam. Pelo caso dele aqui, ele estava escrevendo também para os irmãos gentios, né? Dizendo, olha, a vida de vocês tem que ter uma vida exemplar no meio dos gentios. Né? E quando eu me lembrei disso aqui, eu me lembrei dos desvios, né? Que a gente faz, assim, dirigindo o carro e tal, né? Eu me lembrei disso. As coisas simples, as coisas mínimas, mas sempre tirando proveito, né? Isso. Que eu estou dando cabimento a um gentil Isso. chegar e dizer, ó, vou lhe dar uma multa. Em outras palavras, você, além de ultrapassar a lei, você pecou, né? Isso. Só uma carteirada.
Sou Eu cristão. tô falando Cada umas vez coisas assim. vai ser multado 2 vezes. Para que, para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus pela visitação, pelas obras em que vós observam. Uma vez eu vi um testemunho do irmão, aí eu sempre que eu esse aqui, eu me lembro, encaixa bem. O irmão disse que ele estava no ônibus, desculpa, aí ele passava pela Cancela, na Polícia Rodoviária Federal, ele estadual, indústria estadual. Aí ele passa pela Cancela. Ele disse que escutou o motorista, as pessoas que iam naquela viagem. Diz, rapaz, vixe, hoje quem está ali é aquela pessoa. Pense no carro nojento, não deixa passar nada. Qualquer coisa ele cura, não tem suporte, não tem nada com ele. O pessoal do ônibus esculhambando, chamando de malfeitor aquele policial. Todo mundo esculhambando, todo mundo assim, os que queriam, né? Aí foi acontecer. Esse irmão disse que quando passa, e está no ônibus, quem era o policial que ele estava falando? Era o irmão nosso da igreja. Dá para entender? Naquilo que as pessoas chamam de malfeitor, por ele não querer socorro e fazer as coisas certas, quem foi glorificado? Deus foi glorificado. Ao irmão que presenciou as pessoas chamando ele de malfeitor, não sabia, quando chega lá e vê ele sendo chamado de malfeitor por ser honesto, como é que aquele homem deu uma. Até eu disse que é o testemunho com a vida dele. De um irmão honesto. E que a maioria fala de mal quando ele ser o quê? Honesto. Então eu queria compartilhar essa história verídica que eu escutei do irmão e fiquei maravilhado com esse acontecimento. Porque, irmãos, a esse ponto, é caso tem tantos exemplos, mas eu quero exemplo a gente entender. Aqui que as pessoas vão chamar de malfeitor, que pode chamar, mas estão querendo fazer o quê? O que for honesto, o que for da vontade do Senhor, da forma transparente para Deus. Sujeitai-vos, versículo 13, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao superior. Aqui é um desenho bem claro. Vamos supor que tem aquele funcionário que ele fala mal do patrão, fala mal da empresa, ele fala mal do superior, fala mal de todo mundo. Como é que as pessoas vão ver ele sendo cristão? Não é verdade? E tem muitos que, por ter um patrão ruim, não exerce o trabalho com excelência, com diligência, com honestidade. Como é que as pessoas vão chamar ele? Mas já pensou? Você que tem o patrão, que é o pior tipo de pessoa para trabalhar, uma pessoa, mas ninguém aguenta trabalhar com aquele outro. Ninguém aguenta. É inteligente, sai do jeito. Mas sabe, aquela pessoa lá, está com 3 anos. E aquele homem que ninguém aguenta trabalhar, aquele homem que trabalha, faz o melhor e as coisas acontecem. Quem é glorificado? Deus. Mas no meio dos seus amigos de trabalho, vão chamar o quê? Puxa saco, dizer que você é besta, dizer que você está irritando aquela pessoa. Muitas pessoas vão botar você como um patrão, mas como é que faz esse trabalho? Ele não merece não. Tu é para estar fazendo outra coisa, não é para estar aqui, então pode funcionar. Tu não é para estar fazendo isso. E as pessoas fazem um montinho para falar, isso é aquela pessoa. Ele continua falando com honestidade, aquelas pessoas que querem que ele mude para o errado, vão ficar cada vez mais com o quê? Contra ele, com raiva. Vão chamar ele de malfeitor, todo tipo de coisa,
mas quem vai ser glorificado? Deus é glorificado. Eu passei por uma situação, fui transferido, né? Saí do setor e para outro. Aí chegando lá, aí o secretário queria que eu pegasse um estabilizador, sabe? Grandão assim, botasse no ônibus e levasse lá para o PC para a verdade. Aí eu digo, eu não posso fazer isso. Eu posso fazer isso se você me der um documento e me der aí um carro, eu vou. Mas eu saí do meu setor, saí, andar no meio da rua com uma coisa que tem no pátio do ônibus, se me pegar, eu vou dizer que estou roubando. Eu não vou não. Eu vou chamar o diretor e vai chamar. Aí o diretor vem, aí eu falei, ó, ele disse isso. Bom, aí tem que obedecer o que é correto. Versículo 14. Ele falou, né, o rei se superior, no 14. Que eram os governadores, como por ele, enviados para castigo dos malfeitores, e para o louvor dos que fazem o bem. O grande exemplo é Jesus frente a quem? Pilatos. Imagina Jesus frente a Pilatos, né? A educação, a calma, a reverência, o silêncio de Jesus. A resposta de quem? De Jesus. Não sabe que eu tenho um poder para te salvar, você não tem poder nenhum, você Não, meu pai não te isso, mas não falou com essa palavra, falou assim, o poder, se não vier do pai, mas ele foi educado. foi, não, pois é. Por quê? Porque ele respeitou ali na carne aquele que estava sob ele, com o governo, com a autoridade. Quem é o versículo 15? Porque assim, da vontade de Deus, e fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, 16. como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. 17. Honrai a todos, amai fraternamente, temei a Deus, honrai o Rei. Irmãos, fazendo isso, nós estamos fazendo a vontade de quem? Deus. Mas infelizmente, nossa companheira não é essa. Porque o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso direito, as nossas vantagens, o nosso erro, às vezes não está disposto a submeter. E principalmente quando eu tenho razão. Quem mais do que Jesus tinha toda a razão? Mas ele fez o quê? Abriu mão do seu direito, da sua razão. Às vezes, quando nós temos sua razão, a gente não quer perder. Porque às vezes a gente inflige os superiores, inflige a lei, pessoas que nós amamos, porque nós temos que ter o nosso direito. Então, irmão, sabe onde é que nós vamos glorificar a Deus? Quando nós temos toda a razão, nós não fazemos questão daquilo aqui, daquele é. A razão é minha, mas eu vou perder, eu vou sofrer, eu vou renunciar a minha vida, porque essa é a minha vida, eu lutei para isso, eu estou no meu direito, isso aqui é meu. Por que eu vou perder agora? Sabe, irmão? Espero que nós analisemos bem, porque eu estava. Vamos imaginar Jesus. Jesus, quando veio, ele não veio para ter nenhuma sindicância contra Pilatos, nem contra o sacerdote, nem contra o Império Romano. Era isso que o judeu queria. Um Messias militante. Um Messias que fizesse greve. Um Messias que fizesse como Zelote, fosse com espada para tirar o trono do imperador. Os judeus queriam, sabe o quê? O Messias que pegasse os papéis ricos de Jerusalém, os latifundiários, que existiam muitos homens ricos, que tinha escravo ali no tempo. Por exemplo,
Filemon, a questão do escravo. Ali existiam escravos ainda. No tempo de Jesus, existiam muitos escravos. Você não vê Jesus pedindo para nenhum senhor libertar quem? Os escravos. Você não vê Jesus fazendo nenhum levantamento naquele tempo para acabar com o quê? Com a escravidão. Você não vê. Nem depois de Jesus, os apóstolos fazem isso. E aqui vai dizer, foi achado como servo. Mas ele colocou tanto o príncipe aqui como escravo no mesmo patamar. Sim, mas Não sei. é bom isso aí, mas infelizmente os que não queriam diziam o quê? Que ele tinha que fazer uma rebelião para mudar, vamos dizer, aquela desigualdade, acabar com o rei, ter uma democracia onde todo mundo tipo, isso soa legal e não é tão errado. Mas em Cristo, nós temos que entender que na vocação que nós somos chamados, nós temos que o quê? Ser sujeito. Ser sujeito. Se é autoridade, julgue com reta justiça. Se é o que é julgado, se submeta ao juiz bom, ao patrão bom, ao marido bom, à esposa boa, a todos, ou bom ou mal, ao irmão perfeito. Se você for ver a chave de Pedro aqui, dessa carta, é sujeição. Uma vez me chamaram para levar uma palestra para os jovens, sabe? Foi a primeira e última. Eu levei sobre Pedro, a parte da sujeição. Ele está com 7 anos. Foi a primeira e última vez. Porque quando foi analisado aqui como é que Pedro faz de sujeição, a nossa sujeição tem um limite. Mas a do Senhor não tem limite. Se você for dominar, se você quiser dominar, deixa ela dominar. Porque nós somos chamados para glorificar quem? A Deus. E sabe por que Deus disse? Os humilhados serão o quê? Exaltados. Quando o humilhado é exaltado, quem é exaltado também? Deus. Sabe por que, irmãos, que no primeiro século a igreja cresceu com muito? Porque os mártires, você imagina só, Estevão morre, apedrejado. Ali era para ser um terror, um assunto, ninguém vai se converter. Cristo morreu, para a maior parte. Muitos viram ressurreto, muitos não viram. Não está mais ali. Morre um pelo nome dele. Aí vai lá, morre outro, morre outro. E o que acontece com o Evangelho? Ele vai o que cada vez mais? Crescer. Por quê? Porque as pessoas veem o quê? Aquele que é humilhado e morto por Cristo, quem é glorificado? Deus. E quando Deus é glorificado, aqueles que querem e amam a verdade vão buscar receber. Porque eles veem que muitos morrem pela glória não sua, mas a glória de quem? Paulo teve que perder a glória dele total para que Cristo fosse Deus. Muitas pessoas perderam e têm que perder a sua glória para que a glória de Cristo, a glória do Senhor vai ter prevalecer. E vai prevalecer, de um jeito ou de outro. Aquele que perde a sua se torna participante da glória de Cristo. Aquele que não quer perder, pode me perder agora, mas na sua de tudo vai perder. Mas quando eu perdo a minha glória, a minha razão, a minha verdade, sou participante da glória do Senhor, Ele me dá a promessa de ser glorificado. Se eu morrer na semelhança que Cristo morreu, Romanos 6, no batismo, semelhantemente, seremos glorificados na ressurreição glorificados. Porque eu morri, minha glória perdeu. E na glória do Senhor, sou o quê? Para. Amém? Amém. Deus seja louvado. Nós somos oportunidades. Alguma dúvida?
lá no comentário, deixa para a próxima semana, anota, então, vai. Bom? Senão, oremos. Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado por estarmos aqui com irmãos, com discípulos, com a tua igreja, reunidos para te glorificar, te exaltar, nos edificarmos segundo a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a permanecer. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós estivemos aqui, Senhor Jesus, possamos entender que somos peregrinos e forasteiros e que a carne, a nossa carne, ela luta contra a nossa alma. Que possamos entender que a nossa fé ela está baseada na salvação da nossa alma. Tudo que venhamos fazer, Senhor Deus, tudo que venhamos suportar, Deus, ser para louvor, glória. Seja conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Senhor.